E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, como prometido aí no meu último vídeo, eu vou ensinar vocês a como desenhar mãos para o segmento aí de anime e mangá. Então, se você já gostou dessa proposta aí, dá um curtir aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá, para você desenhar mãos, você vai precisar dominar o desenho de cilindros. O que é um cilindro? É você vê um cilindro de lado, você vai ver ele assim, parecendo um retângulo. Quando você inclina ele um pouquinho, você tem uma elipse, e ele fica aqui um pouquinho menor, e aqui do outro lado, ele é arredondado. Quando você inclina mais um pouco, a elipse fica um pouco mais arredondada, ele menorzinho, e aqui também a parte de baixo, mais arredondada. Vendo ele quase de frente, ele vai ser isso aqui. Se você dominar fazer esses desenhos aqui, você já vai ter uma grande ajuda aí na hora de desenhar a mão. Imaginando um dedo de lado, você pode fazer um cilindro assim, ó, com a elipse aqui, e assim. Se você vira ele um pouco mais, a elipse fica um pouquinho mais gordinha. Ele aqui menorzinho, que afinal ele está ficando de frente para o observador, e aqui mais arredondado. Até que se você olhar de frente é só uma esfera, né? Só um círculo. Se você dominar as proporções disso aqui, eu garanto que para desenhar a mão não vai faltar muita coisa, tá? Agora vamos lá na parte prática. Para você conhecer sua mão, se você é destro, você sempre se espelha aí na sua mão esquerda ou vice-versa. O básico, você vai ter sempre isso aqui, ó. Imagine aqui parecendo um copo d'água. E aqui ele faz uma leve curva para cá e encontra aqui, tá vendo? Aí aqui é onde vai ficar o dedão e aqui os outros dedos. Eu vou apagar isso aqui, que aí a gente aproveita já o espaço aqui. Ó, aqui você vai imaginar que tem os 4 dedos. Você não precisa dividir por igual, afinal o dedinho ele é um pouquinho menor aqui. Você vai fazer pequenos círculos assim, que é só para você demarcar onde o dedo começa e também para você fazer parecendo um triângulo dessa parte aqui do ossinho da mão. Aí aqui o outro dedo é um pouco maior. E aí o dedo do meio, que é o maior de todos, e o indicador. Aqui o dedão, eu aconselho vocês fazerem assim, ó. Faz aqui quase até encostar, assim. Aí você vai desenhar, vou fazer uma mão semi-aberta. 2 riscos, imaginando que é um cilindro, tá vendo? Faz aqui assim, uma segunda parte, um outro, um pouquinho menor, tá? E aí a ponta do dedo. Aqui, a mesma coisa, só que essa proporção de curva você vai manter aqui também, né? Ela vem um pouco mais para baixo, e aqui também. Você vai fazer todos eles assim. Eu vou acelerar o vídeo aqui para ficar um pouco mais dinâmico, tá? Agora aqui, ó, para o dedão, ele tem a mesma quantidade de juntas, só que uma delas fica escondida aqui pela carne. Ela é bem curtinha aqui, assim, ó. A pele da mão vem aqui, aí aqui já começa a segunda junta do dedão, ela é bem curta. Aí você vai fazer mais uma. O dedão, ele não é bem um cilindro, tá? Ele é um pouco mais torto aqui. Aí a última parte dele é igual dos outros, ele faz só uma ponta. Aí, como é a proposta que eu tenho, que não você desenhar só esse estilo de mão, eu quero que vocês aprendam a desenhar mãos que você vai usar aí para suas fanart. Um tipo de mão que sempre acontece aí que a gente sempre usa em fanart, a mão fechada, né? Por exemplo, o punho. Vamos fazer aqui um punho olhando de frente.
A mão, se você olhar aqui, agora eu vou fazer essa daqui, eu desenho a mão esquerda, agora eu vou desenhar a mão direita. Aqui vai estar a parte do dedão, e aqui eu vou fazer esse mesmo tipo de curva. Só que aí aqui eu repito numa distância e aí diminuindo, tá vendo? Aqui você vai desenhar as elipses. Essa aqui é a do dedinho, a do anelar, do dedo do meio e o indicador. O dedão, ele vai ficar aqui, que ele fica um pouco mais para baixo. Para você fazer o punho fechado, aqui seria a palma da mão. Porém, como o punho está fechado, ela não vai aparecer. Você vai desenhar essas mesmas etapas, só que dobrada, né? Elas vão estar articuladas. Aqui, ó, você vai contornar essas esferas que você desenhou, esses círculos aqui, que isso aqui são os ossinhos da mão, tá vendo? Já adianta bem o serviço aqui, ó. E aí, depois aqui você apaga quando você passar pelo sketch, né? Terminar o rascunho, ó. Aqui vou desenhar essa parte aqui, né? Esse cilindro. E aqui fica já a junta do dedo. Aqui a outra mesma coisa. Aqui também. E aqui o dedinho que é menorzinho. O dedão, ele sempre, quando você faz um punho, ele fecha por baixo ele chega até aqui no dedo do meio. Então, você vai fazer aqui a primeira junta dele. E aí, ele vem aqui um pouco de frente, ó. Na verdade, ela fica na diagonal, assim. Você vai fazer ela aqui. E aqui a outra. E ele vai fechar aqui assim. Esse dedo vai vir pra cá, tá vendo? Eles juntam porque tá semi-escondido aqui, né? E o dedinho aqui também. Tá vendo? É um punho, é lógico, não tá com muitos detalhes, né? Eu fiz mais ou menos aqui para vocês entenderem a estrutura da mão, de como usar os cilindros aqui. Vendo uma mão de lado, agora, o punho fechado aqui de lado, vamos fazer a mesma coisa, só que aí você não vai desenhar essa curva, porque afinal ela não aparece. Vou fazer só uma linha aqui e aqui o dorsal da mão. Aqui já começaria o punho o pulso do personagem. Aqui ficaria o dedão. E aqui os dedos. O primeiro aqui contorna a esfera, que é o ossinho. E aí você já puxa o primeiro cilindro aqui. Né? A esfera fica aqui assim. Puxa aqui o primeiro. A outra esfera, que aí tem a dobra aqui do dedo. Um pouquinho mais. E aí, aqui já tem uma outra dobra, que é o que vai fazer o dedo dobrar para cá. Aí, quando você faz o dedo flexionado, você faz assim porque tem a carne que foi dobrada, né, a musculatura. Aqui seria a ponta do dedo, mas ela não vai aparecer, porque o dedão vai estar aqui, ó. Aí, aqui você desenha a outra junta do dedão e ele vem para cá e fecha aqui. Ele não aparece porque ele vai estar escondido ali junto com o dedo. Tá vendo? Mais ou menos aqui para vocês entenderem o uso aqui das formas aqui para fazer essa outra mão. Agora vamos tentar fazer uma mão um pouco mais dinâmica, uma pose como se ele estivesse apontando de frente. Sempre são poses aí um pouco mais complicadas, né? Quando você deixa os dedos em posições um pouco diferentes um do outro, né? Quando tá tudo fechado, tudo aberto, é mais fácil. Vamos fazer assim, ó. Aqui a estrutura do dedo, né? Vendo a mão de frente, parecida com essa aqui. Aí assim. Aí o dedão vai estar aqui. E aí ele vai vir um pouco mais para cá, porque o indicador vai estar apontando. Ele vai estar segurando o dedo do meio. Aí o indicador vem para cá, o dedo do meio, quer dizer, ele fecha aqui, esse aqui também, e o dedinho pega aqui.
Aí, como a gente quer desenhar o dedão de frente, o indicador, que ele tá apontando, né? Aí você vai usar as formas que eu tinha dito aqui do cilindro, que é você imaginar ele mais de frente assim, ó. É como se ele estivesse quase de frente para a pessoa. Aí vai depender do quanto você quer deixar ele bem tortinho. Vamos fazer ele aqui assim, ó. Ele fica aqui. E aí aqui seria a segunda parte dele, tá vendo? Ele juntaria para cá. E aqui já a ponta dele. Vamos imaginar que uma pessoa estiver apontando, a ponta sempre fica um pouco para cima. Vamos arrumar esse aqui que tá muito rabiscado. Você faz aqui assim a ponta dele. Aí aqui seria a primeira junta, a segunda junta e a terceira. Aí para dar um detalhe a mais e parecer que ele está apontando, você desenha aqui a unha. Você faz aqui assim, ó. Outra dica também que poderia fazer nesse caso é você aplicar uma perspectiva. Que aí ia parecer que o dedo está mais perto do observador. Que aí você fazer ele maior. Você faz ele aqui assim. Aí já dá um aspecto que ele está apontando, né? Agora vamos fazer um aqui. Uma mão bem dinâmica também, como a mão tentando agarrar alguma coisa, né? Quando você desenha uma mão segurando um bastão. Vamos fazer aqui, ó, um bastãozinho. Aí essa mão tá segurando ele aqui. Vamos imaginar que é uma mão direita, tá? Aí ela vem aqui. E aí, uma dica que eu deixo é você desenhar sempre, mesmo passando por cima, porque depois você apaga, tá? Senão você não vai saber onde está cada parte, onde começou, onde terminou. Aqui seria o dedão vai aparecer aqui. Ele é o que está segurando o bastão desse lado. Aqui os dedos. Aí você já faz aqui o ossinho do dedo. Ó, o dedinho vai aparecer só a ponta dele. Esse daqui também, você vai fazer a ponta, só o cilindro. Nesse caso aqui, eu aconselho vocês a fazerem ao contrário, tá? Desenhar primeiro as pontas. E aí o indicador mais fechado aqui. E aí depois que você desenhar aqui a ponta, você já faz aqui a esfera da primeira junta dele. Aí você vai puxar aqui, porque sempre elas vão estar inclinadas aqui para o dedão. Aí junta aqui as próximas juntas dele. Aí vai estar aqui assim. E aqui já vai esconder atrás do bastão. Aí se você, aqui parece estar bem rabiscado, mas quando você apaga o rascunho, fica um pouco melhor. Aí. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais essas dicas de hoje aí. Se tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários que eu ensino outras dicas aí de como desenhar à mão, tá? Pra gente ir praticando junto aí, pra desenhar cada vez melhor nossas fanart aí, ok? Valeu, até a próxima!